E aí, pessoal, vamos falar um pouco de política, do ambiente do vestiário, de saídas, de rescisões, como o mercado se movimenta nessa linha e também o que o presidente pensa sobre a sua candidatura. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com esse recado. Que tal trabalhar no exterior, ganhando em dólares, sem precisar viajar? Tem muita gente trabalhando neste mercado que ainda é quase desconhecido. Portanto, clique no link da descrição para ter acesso a um método simples e ter ganhos em dólar no conforto da sua casa. Isso mesmo, dá uma olhada nos depoimentos de pessoas que mudaram de vida. Faça como eles, entre no link da descrição e seja mais um caso de sucesso. Tá aqui, é só entrar. Gente, separei alguns assuntos importantes para a gente discutir aqui e muitas vezes questões que são muito subjetivas. Eu vou começar com a política dentro de um clube de futebol, porque ontem na manifestação, na entrevista que fez o presidente Romildo, ele falou sobre isso. Ele disse: ambientes do futebol são frágeis na sua questão emotiva. Isso gera divergência, dúvida e insegurança em função desta fragilidade emotiva. No momento estamos com uma fragilidade no campo e, por consequência, todo um processo de dúvida. Vejo o momento de uma certa insegurança e turbulência, existe, é verdade, mas é um ambiente perfeitamente contornável. Segundo o presidente, a análise política do Grêmio hoje está sendo tratada de certa maneira com imediatismo e a gente sabe que isso, na realidade, se impõe mesmo. Se impõe mesmo. Quando é política de clube, porque o que a gente tem que raciocinar quando fala em política de clube? A gente precisa pensar que quem faz o ambiente interno não é a política do clube. O ambiente interno ele é feito por quem está trabalhando no dia a dia, sejam dirigentes políticos ou não, os executivos, os profissionais, né, os colaboradores e o grupo de jogadores e o staff do vestiário. Eles é que fazem. Então que de fato o ambiente de fora para dentro ele é turbulento, como admite o presidente, e existe pressão de fora para dentro, e internamente o que a gente vê não é resultado disso. A gente vê resultado de outras ações, principalmente de quem governa e entende e dá a diretriz do vestiário, que hoje parece estar em muitas dificuldades. Eu separei dois casos aqui para a gente discutir. O primeiro é de Vitor Ferraz. Vitor Ferraz, lateral esquerdo colocado, lateral direito colocado em segundo plano para treinar em separado. Olha o que ele disse no Instagram dele conversando com torcedores. Ele recebeu a seguinte pergunta: se arrepende de vir para o Grêmio? Ele diz que não se arrepende e em determinado momento ele diz o seguinte: realmente oscilei no final, eu oscilei bastante e estive abaixo do que poderia produzir. E aí diz que o torcedor só vê isso. Mas olha o que ele fala. Mas, na minha opinião, longe de ser um jogador que mereça ser afastado e treinar no período oposto aos meus companheiros. Lembrando que Vitor Ferraz, Paulo Vitor e também Everton Cardoso estão treinando em horários separados do grupo de jogadores. Foram tirados do grupo. Tirados do grupo. E a informação que se tem é que são líderes e muito profissionais, especialmente o Vitor Ferraz. E isso mostra um pouco do que eu vou falar, porque hoje Paulo Vitor teve a sua rescisão definida. Paulo Vitor teve a sua rescisão definida. E diz o seguinte: muito obrigado, Grêmio. Realizei um sonho defendendo essa grande camisa do futebol mundial e conquistando 8 títulos junto com esse grupo. Especialmente a Libertadores, que era o meu sonho. Agradeço o apoio dos meus companheiros, direção e comissão pela confiança diária. Prestem atenção. Gostaria de agradecer a torcida, o apoio que para que eu conseguisse exercer meu trabalho. Aqui pude alcançar excelentes números em minha carreira. E continua. Gostaria de fazer 2 agradecimentos em especial. Ao CEO do clube, Carlos Amodeu, e ao presidente Romildo, que é a pessoa de caráter ímpar, na qual tem todo o meu respeito. Mais uma vez, obrigado. Curiosamente, os homens do futebol não receberam de Paulo Vitor
o mesmo carinho. Lembrando que o Grêmio sempre exerceu todas as questões, só que nos últimos tempos o Grêmio decidiu por não utilizar Paulo Vitor e colocou para treinar em separado, assim como havia feito com o Vitor Ferraz. E a informação que vem em cima dessas informações aqui, ou dessas leituras aqui, é que Vitor Ferraz e Everton Cardoso se aproximam de rescisão com o Grêmio. Isso é pontual para o ambiente. O ambiente, de alguma maneira, lê na figura dos líderes do futebol algum tipo de restrição e crítica. No futebol, o presidente e o CEO estão fora da crítica. A crítica ao presidente e ao CEO está lá na política. Em quem está vendo e está dizendo, pô, vem cá, eles são responsáveis também. Mas internamente, eles são tirados da crítica. Vocês entenderam a correlação e a relação entre isso? Existe uma crítica forte, de fora para dentro, em cima da figura do presidente, em cima da figura do CEO. Internamente, a crítica é ao comando do futebol, não ao comando do clube. E isso mostra muito de como a gente está lendo o ambiente hoje. E como o ambiente hoje está se portando. Aonde está a dificuldade e como que o Grêmio está se desenvolvendo. E isso acaba refletindo também dentro desses processos no campo de jogo. É evidente. Quando o ambiente não está completamente empurrando para o mesmo lugar, a gente tem essas dificuldades. E jogadores se comunicam. Eles se comunicam. Nada que tu olhe em jogador, tu tem que tratar de forma isolada. Tudo se comunica, tudo se conjuga. Nada é isolado. Nada em futebol e num ambiente de vestiário é isolado. Quando alguém grita, ele obrigatoriamente tem ressonância. Sempre. Isso é lógico. Em todas as relações que existe administração de pessoas, a gente precisa entender que nada é isolado, nada é sozinho. Quando é sozinho, tu tira a laranja podre e acabou. Não é o caso de nenhuma dessas. Então, fiquem atentos para conjugar essas situações e a partir daí definir. Por fim, e acho importante que a gente refira também, ontem o presidente Romildo Bolzan se manifestou sobre a sua candidatura política, que é algo que tem tomado conta dessa pressão externa com relação ao trabalho no Grêmio. Diz, o presidente está pensando na sua candidatura, o presidente está pensando na sua candidatura política. E eu acho muito importante o que ele disse ontem, até para a gente encerrar esse assunto. Diz o seguinte, presidente: nunca neguei que tenho vínculos político-partidários, mas a única coisa que move hoje, que me move hoje e moverá até o fim é o sentimento pelo Grêmio. Colocar o Grêmio no topo, como um clube vencedor e bem administrado. Não há nenhuma encruzilhada. Olha agora, o Grêmio sempre será colocado em primeiro lugar. Olha o que diz o presidente. Não serei candidato a governador do estado. O Grêmio sempre será colocado em primeiro lugar. O presidente Romildo, nessa manifestação, diz que ele não é candidato na próxima eleição. A gestão ou a forma a gestão Romildo Bolzan termina em dezembro de 22. O presidente Romildo não é candidato a nada. Ele aqui citou o governador, que foi perguntado em cima do governador. Mas se ele coloca o Grêmio em primeiro lugar, e eu tenho certeza que ele coloca, ele está fora de qualquer processo eleitoral no ano de 2022. Então, assunto encerrado. Está aqui anotado, está aqui montado e a gente está aqui falando. Por quê? Porque é preciso também ser justo com o presidente. Se estão criticando ele por isso, tem que parar de criticar, porque ele não é candidato a nada em 2022. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.